Vamos lá, a gravação já foi iniciada, e aí aqui a gente vai falar um pouco para vocês sobre a necessidade de se fazer muitas questões. Por que eu estou falando isso para vocês? E eu estou, principalmente quem vai fazer o CFO, eu estou dando graças a Deus que esse concurso ele foi suspenso, porque eu percebi algo que eu não acreditei que isso tivesse acontecendo. Porque quando a gente tem um planejamento, a gente traça um planejamento com vocês, a gente coloca lá, né, fazer questões e tudo mais, e deixa na confiança de que vocês vão cumprir as obrigações, né? E aí, quando eu pego para olhar, peço para vocês, mandem para mim, por favor, as quantidades de questões que vocês já fizeram nesse universo de concursos e tudo mais. E aí a pessoa me manda, tá estudando há 3 anos, fez 7.000 questões, tá estudando há 1 ano e meio, fez 3.000 questões. Aí eu falei, cara, essa pessoa aqui, ela não tem condições de ser aprovada ainda. Por quê? Porque o maior treino que ela poderia fazer para uma prova eram questões. E ela está negligenciando nisso. E aí, muitas vezes, eu percebi, inclusive, alunos bons, alunos que o tempo todo estavam ali falando comigo, me perguntando, tirando dúvida, e eu estava sempre dando atenção, e para mim, aquele aluno era uma referência, um aluno bom. Só que aí, quando eu peguei para analisar a quantidade de questões que esse aluno fez, eu falei, cara, isso aqui está errado. Isso aqui não é possível que isso aqui está desse jeito. E aí eu percebi, isso que eu acabei de falar para vocês, alunos com 2 anos de estudo aí, fazendo aí 7, 8 mil questões. E, gente, é muito pouco. Quando eu falo para vocês que é pouco, vocês não têm muita noção, porque, poxa, 8 mil questões é coisa demais, o professor está doido. Aí eu pego, nesse mesmo sentido, eu pego os alunos que foram aprovados, seja na PM Tocantins, PM Paraná, PPGO ano passado, e o que mais que teve de concurso? PPGO, foi PPGO só, PM Paraná e PM Tocantins. Foram os mais próximos aí que a gente teve, né? E aí eu analisei esses caras que foram aprovados, eles fizeram pelo menos, no mínimo, 20.000 questões. Ah, professor, mas aí o cara está estudando há mais tempo do que eu e tudo mais. Gente, se você analisar 20.000 questões em 2 anos, não é muito. Não é muito. Porque daí você pega aí mais ou menos 12.000 questões aí a cada 6 meses. Você vai dividir isso aí, né, por 180. Então você vai ter um número aqui, vamos botar aqui para a gente poder fazer junto com vocês. Vamos lá. 12.000 dividido por 180, que é a quantidade de dias. Vai dar somente 66 questões por dia, para você chegar no final aí, em 2 anos, fazer 24.000 questões. Vocês, sinceramente, acham que é muita questão para vocês fazerem? Não é, né, gente? Então, eu quero mostrar para vocês a necessidade de se fazer muitas questões, porque eu percebi que quem foi aprovado fez muita questão. Quem está sendo aprovado faz muita questão. Então, não dá para a gente negligenciar. Inclusive, deixa eu ver quem está aqui que mandou mensagem para mim semana passada. A Kailane mandou mensagem para mim. Quantas questões eu preciso fazer para poder cumprir essa meta aí que tu está falando? Eu acho que eu falei o que para ti, 150 por dia, Kailane. Eu não me lembro quantos foram. Eu falei... Foram 250. Isso aí, 250 questões. Tu acha que é muito? Não é muito, pô. Por quê? Porque você já tem uma bagagem de estudos. Aqui, pelo que eu estou percebendo, dificilmente tem alguém aqui que está começando a estudar agora. Né? Eu conheço quase todas as caras aqui. Não tem ninguém que está, poxa, eu vou começar do zero agora, eu preciso de ser direcionado agora. Não é esse o público que eu estou falando aqui agora. Eu estou falando aqui com gente que já estuda pelo menos 6 meses, tem gente que já estudou para outros concursos, tem gente que já sabe como fazer. Então, vocês não têm mais aquele beabá de ficar pegando, não, eu vou ler aqui o princípio estoico, epistemológico do direito penal. Não dá. Vocês precisam ser mais objetivos. Então, vocês já atingiram um nível, até eu falei na corrida ontem, lá quem estava lá, vocês vinham, né, ou já vieram em alguma circunstância, quem já estudou e está retomando o embalo, vem uma crescente, né? Poxa, é estudo e conteúdo e questões e tal. Chegou numa fase
que vocês estabilizaram, que é a fase muito provavelmente que vocês estão agora. Vocês estabilizaram. Por quê? O estudo, ele acabou entrando no costume. Tipo assim, eu estou acostumado, vou ali, vou estudar, vou fazer as questãozinhas aqui, sabe? E não tem mais aquela dificuldade que vocês tinham de querer vencer vocês. Vocês já sabem ali, cara, a minha meta é aquela ali, eu vou ali, vou bater minha meta e tá resolvido. Não, pô. Não, aí eu não sei se ela tá aqui, deixa eu ver. Não tá aqui. Eu tenho a meta para ela, é o seguinte, você precisa estudar esse conteúdo, esse e esse. Beleza. Faça questões desse conteúdo. Aí, ao invés de ela faz lá, tem a média de 30 a 40 questões, mais ou menos, né? Ela termina o conteúdo, faz 30 a 40 questões, num tempo mais curto do que a gente imagina, tem tempo sobrando, e agora responda você. Eu quero saber se alguém consegue responder o que ela faz depois que ela termina de cumprir aquelas 30, 40 questões ali. Ela vai fazer mais questões daquele assunto ou ela vai querer assistir outro conteúdo que não tem nada a ver com a meta do dia? O que vocês imaginam que essa pessoa faz? Alguém se arrisca? Diz para mim, Pedro, tu acha que ela vai fazer questão a mais ou tu acha que ela vai ver matéria que não tem nada a ver com o conteúdo do dia? Tem como você repetir a pergunta? Eu me expliquei. A pergunta é o seguinte. Eu tenho a meta estipulada. Vamos lá, tu vai estudar aqui, vamos ver aqui. Constitucional, penal e... deixa eu ver, tem aqui... E legislação extravagante. Pronto, é a tua meta do dia. Dentro de cada assunto da meta, você tem que fazer pelo menos 30 a 40 questões de cada assunto. Aí você finalizou esses assuntos. Ao invés de fazer questões a mais, a aluna vai lá e busca uma matéria que não tem nada a ver com a meta do dia. Por quê? Acha que não, isso aqui que eu fiz de questão é suficiente, então eu posso ver outra matéria porque não vai ter prejuízo nenhum para o meu conteúdo. Não percebe a importância que tem fazer muitas questões. E é isso que eu quero trazer para vocês, gente. É necessário fazer questão, é necessário fazer questão. Então, olha só, para a gente poder simplificar um pouco o entendimento, né? Porque não vamos ficar aqui 3 horas. A ideia aqui é a gente trazer informação para vocês, mostrar, trocar ideia, conversar, e quem vai tendo dúvida, vai perguntando para a gente poder fazer algo dinâmico, né? Então, a ideia é realmente ter algo mais troca de passes, né? Vocês falam, eu falo, a gente vai conversando aqui, porque essa live aqui é só para a gente mesmo. Então, a ideia é vocês entenderem o seguinte, inclusive eu falei para alguns nesse final de semana, mas eu vou falar mais abertamente agora. O que eu quero que vocês façam nesse momento? Vocês que já estudavam, vocês que já tiveram uma rotina de estudos, ou quem estava no CFO embalado depois de parar, né, dele ser suspenso, deu uma brecada na empolgação, eu preciso que vocês entendam que, nesse momento, é necessário vocês fazerem muitas questões. Muitas questões mesmo. Professor, mas eu preciso, aproveitando que está suspenso, eu quero rever o conteúdo, que eu não massifiquei demais e tudo mais. Ok, você pode rever pontos específicos, mas não perca tempo mergulhando naquele conteúdo porque não deu muito tempo para você fazer lá atrás. O Ítalo ali falou que no começo achou que era só ler um PDF que já tinha feito o estudo do dia. Isso, quando não se tem direcionamento, é isso que acontece. Mas, o que eu quero que vocês, que já têm uma certa bagagem, que não estão começando do zero, façam? É vocês peguem as questões, prestem atenção. Apareceu na meta do dia de hoje. Direito constitucional, direito penal e direito penal militar. É o que vocês vão estudar hoje. Beleza. O que vocês vão fazer? Vocês não vai abrir PDF, não vai abrir resumo, não vai abrir nada. Você vai direto para o concurso, ou TEC, ou Gran Questões, e você vai colocar lá para fazer questões desses assuntos que você errou. Ponto. É isso que você vai fazer. É assim que você vai estudar a partir de agora. Eu faria dessa maneira. Eu estou falando uma orientação, né? Pegue aquele assunto que você errou e vai massificar. Porque é isso que vai fazer
a pedra dos estudos de vocês ser mais lapidada, o ajuste fino dos estudos de vocês vai ser feito através dessas resoluções de questões que vocês erraram. Ah, professor, mas como que a gente vai evoluir dessa maneira? Você vai evoluir por quê? Porque você errou essa questão, muito provavelmente você deve errar ela de novo. Tá? Você deve errar de novo, você já errou. Talvez você ficou em duas ali, em duas alternativas. Se é, pô, será que é essa? Será que é aquela? Você vai assinalar na mesma coisa porque o seu cérebro não vai se recordar desse assunto. Isso aí aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu tenho certeza que isso acontece com muita gente que está aqui também. Vai resolver a questão. Ah, já vi essa questão. Erra de novo. Por quê? Porque não conseguiu lapidar e não conseguiu entender por que está errando aquela questão. Então, pega aquelas questões. Não, vai lá, filtrou. Ah, tá direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Isso é assunto batido. É assunto batido. Mas tem, com certeza, pontos desse direitos e garantias fundamentais que ainda você não está firme para acertar todas as questões. Eu tenho certeza disso. Isso acontecia comigo também. Eu era muito bom, eu tinha muita facilidade em direito constitucional, mas tinha coisas assim que, por mais que eu soubesse, sempre ficava uma duvidazinha entre um e outro. Então, vocês vão fazer questões que já erraram. Peguem as questões que já erraram. Eu tenho certeza que, por mais que seja um assunto fácil, vocês erraram, sei lá, fizeram 100 questões de direitos e garantias fundamentais. No mínimo aí umas 20 vocês erraram. Umas 20, 25 vocês erraram. Vocês vão pegar, vão fazer essas 25. Dessas 25, vocês devem acertar aí pelo menos umas 15, 18. Beleza? Vai ter mais as outras que vocês erraram de novo. Em outro momento, vocês vão voltar e vão refazer as que vocês erraram. E aí, além disso, vocês façam, e aí vocês vão entender por que vocês acertaram, por que esse item está certo, por que esse item está errado, por quê. Eu acho que o Davi falou isso para mim ontem, o Davi está aqui. Ele falou que ele percebe uma certa repetição naquilo. Então, se ele consegue pegar uma palavra-chave que ele errava, ele não erra mais questões. Então, isso ele falou para mim que, fazendo muitas questões, ele consegue já saber por que o item A está errado, por que o item B está certo, qual é que é a diferença do B para o C, por que a resposta é uma e não a outra. E isso só vai acontecer quando vocês fizerem muitas questões. Parece chover no molhado. Eu sei, parece chover no molhado. Mas eu quero saber aqui, quem daqui que está nessa sala aqui já fez mais de 20 mil questões? Quantas pessoas aqui já fizeram mais de 20 mil questões? Nós estamos aqui em 25 pessoas. Não tenham medo de falar, não, gente. Aqui ninguém... o Andrés, que já fez. O Paulo, o Ítalo. Tá vendo? 7 mil aqui estudando desde dezembro. Tá vendo, o Gabriel? Que é a ideia agora? Olha só. Desde dezembro, você vai fazer quase um ano, né? 10 meses estudando. 10 meses estudando. Já era para ter, no mínimo, sem sacanagem, no mínimo 15 mil. Beleza? No mínimo 15 mil. Por quê? Porque você tem que fazer muito. E você, se tivesse feito essa quantidade de questões, 15 mil, você já estaria com um outro tipo de visão sobre os seus estudos. Você ia dizer, cara, eu estou evoluindo muito rápido, porque não vai existir mais questão que vocês não acertem. E é isso que eu quero trazer para vocês, para colocar na cabeça de vocês de uma vez por todas, para vocês chegarem na prova e vocês falarem assim, cara, não existe a mínima possibilidade de ser cobrado qualquer coisa de direitos e garantias fundamentais que eu não acerte. Eu quero que vocês tenham a mesma visão, né, que o pessoal, que eu acho que o Lucas comentou ontem, né, estava lá na corrida, ele falou, cara, na prova da PPGO, quando eu olhei a prova, eu não acreditava que aquilo estava caindo. Eu achei que eu estava errando a questão, porque estava muito fácil. Ou seja, ele fez muita questão. Muita questão. Então, assim, vai fazer muita diferença para vocês. E aí, para vocês terem um pouco de noção, eu vou mostrar aqui a minha tela, a minha planilha. Isso aqui, gente, isso aqui vale ouro, viu? Essa planilha aqui é coisa que nunca foi mostrada em lugar nenhum na internet. Olha só. Só para vocês terem noção, olha aqui como é que eu estudava. Mas isso aqui acontecia quando? Quando eu já estava no nível de vocês, que eu já tinha um conteúdo, que eu já tinha estudado, que eu já sabia mais ou menos sobre aquele assunto.
Não era mais nada novo. Tipo assim, eu vou fazer agora uma questão de direito constitucional ali, as competências do presidente da República. Poxa, faz muito tempo que eu não vejo esse assunto. Olha só, faz pelo menos aí uns 10 anos. 10 anos não, né? Que não faz isso tudo que eu estudei. Pelo amor de Deus, foi 2018. Então aí faz uns 8, 7 anos, mais ou menos. Faz tempo, confesso para vocês, faz tempo que eu não vejo. Mas se eu for pegar agora, eu não vou nem ler esse assunto. Eu vou direto fazer questão e vou ver, cara, eles cobram isso aqui, eles cobram isso aqui, eles cobram aquilo ali. E eu já vou elaborando a minha metodologia de estudo baseada nisso aqui. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu não quero que vocês percam mais tempo. A gente não tem mais tempo, né? Seja quem está aqui comigo na mentoria há um pouco mais de tempo, seja quem está reiniciando agora. Não tem mais ninguém bobo aqui. Não tem nenhum assunto que vocês não tenham visto ainda. Então, é a hora de vocês debulharem em questões, certo? Debulharem em questões. Então, eu vou mostrar a minha planilha para vocês, mas é isso que eu falo. Quando eu já tinha visto pelo menos um pouquinho de cada coisa, claro, um pouquinho mais naquilo que é mais relevante, não tanto naquilo que era mais tranquilo de estudar. Agora, eu já pegava esses assuntos aqui, então você vai perceber aqui que eu vou ter o artigo 1, tirei da tela, né? Não está aparecendo. Olha só, como que está aqui disposto. Esse aqui era o meu plano de estudo. É exatamente isso aqui que eu estudava. Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se tivesse, cara, esse cara é maluco, não tem como ele fazer tudo isso aqui. Mas vamos lá. Segunda-feira, constitucional, penal e penal militar. Como eu falei para vocês, eu já tinha uma bagagem de estudos, então eu pegava e lia a lei seca, porque eu queria decorar todas as vírgulas que tinha nos códigos. Então, eu não perdia tempo com nada, era literalidade da lei. A literalidade da lei. Era assim que eu fazia. Então, vamos lá. Segunda-feira, artigo 1 ao 17, 1 ao 58 penal, 1 ao 68 de penal militar. Aí aqui, mais ou menos uma horinha, eu conseguia matar aqui essa parte de abuso de autoridade contra aversões penais. Então, assim, consegui estudar esse assunto aqui em mais ou menos 4 horas. 4 horas e pouquinho. Aí, o assunto, você já acha que o estudo já está resolvido, né? Eu ia resolver questões de direito penal militar, processual penal militar, direito civil e legislação institucional. Ou seja, no mesmo dia eu estudava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matérias eu estudava nesse dia. Então parece ser muito, parece, mas se você organizar, você está o tempo todo estudando tudo, cara. O tempo todo estudando tudo. O teu estudo ele se torna cíclico. Então, quando você... Aí eu estava aqui, questões do dia anterior, né? Eu fazia o quê? Aí, aqui, eu faria questões aqui desses assuntos. Beleza, vamos para terça-feira? Eu vou estudar aqui 1 ao 77, LINDB, mais 1 ao 79 de Direito Civil e a 12086. Era o conteúdo que eu precisava estudar. E aí eu iria fazer questões de constitucional, de penal e de penal militar. Então, por que eu falo isso? Aí, olha só, no outro dia repete de novo. Parará, pá, 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 pá. Então, assim, em 2 semanas, era, né? Quase 2 semanas, um pouco menos de 2 semanas, eu estudava todo o VAD-MECO. E eu fazia muitas questões. Muitas questões, muitas questões. Então, quando eu cheguei na prova do CFO da PMDF, quando eu vi, eu já sabia que eu ia passar naquela prova. Porque não tinha... Vocês, olhando esse cronograma aqui, e eu cumprindo da forma que eu cumpri, que eu estou falando para vocês que eu cumpria, vocês acham que tinha alguma possibilidade de eu não passar nesse concurso? Então, é essa realidade que eu quero mostrar para vocês. Parece que é um bicho de 7 cabeças, e ele vai ser se você não tiver o direcionamento correto e saber estudar. Isso na época que eu estudava, não se falava em mentoria, não se falava em ninguém para ajudar. Cara, isso aqui... eu desenvolvi sozinho, pô. Ninguém me ajudou, não teve mentor. Eu desenvolvi esse método aqui, essa maneira aqui, e essa foi a maneira que me aprovou. Então, ninguém me ensinou método nenhum. O que eu aplico é exatamente isso aqui. Eu tento aplicar. Quando eu estava dentro lá da outra mentoria, tinha um método que eles precisavam que fosse colocado, né, em prática, e eu era a parte de cuidar do aluno, orientar, dar as dicas. Só que agora eu estou trabalhando do meu jeito, eu
coloco essa metodologia dentro do meu material, dentro da minha forma de trabalhar. Por quê? Porque eu sei que deu certo para mim. E gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Nunca estudei em colégio particular, toda a vida me lasquei, trabalhei de office boy, trabalhei de caixa de mercado, trabalhei em depósito de distribuidora de produtos pessoais, trabalhei de flanelinha no estacionamento. Poxa, eu não tive nunca estudos, eu nunca tive condições de bancar estudos, né? Então, assim, tudo foi muito na raça. Então, eu mesmo demorei muito para eu adquirir esse método aqui, porque quando eu começava a estudar, eu olhava e, poxa, não tá legal. E eu evoluía, eu perdia muito tempo, igual deixa eu ver o menino que falou aqui, o Ítalo. Foi isso? No início era só ler um PDF. Eu também achava que eu tinha que estudar uma matéria por dia. Aí pegava, lia português. Aí pegava, lia direito penal. Aí pegava, assistia 10 videoaulas de direito constitucional. Mas depois a gente vai entendendo um pouco e aí a gente elabora esse planejamento de estudos. Hoje em dia vocês têm muitas facilidades, né? Tem mentores que fazem isso para vocês em 1 hora, deixa prontinho o plano de estudo de vocês. Hoje tem mecanismo, tem plataforma. Mas na minha época não tinha. Não tinha. E eu, como eu estava falando, eu nunca tive condição de ter um estudo bom. Então, isso aqui tudo foi na raça, foi na base da decoreba. Então, quando eu falo para vocês que direito penal militar podia cair o que fosse, que se tirasse uma vírgula, eu tinha certeza do que ele tinha tirado dentro daquela questão. E tanto que no CFL da PMDF, quando eu li uma questão, salvo engano, uma questão que falava da competência, por exemplo, você chegou no último posto da carreira e você tem que ter alguém para poder apurar o inquérito policial militar. E o que faz? Traz o comandante-geral, que era a época, de volta, e aí como é que funciona isso? E aí a banca cagou o pau, e quando eu li, eu falei, cara, isso aqui tá errado. Eu vou nem me estressar com isso aqui, vou marcar o que eu sei que é certo, mas eu tenho certeza que essa questão vai ser anulada. E não deu outra, a questão foi anulada, e aí eu ganhei esse ponto, obviamente já iria ganhar. Mas o que eu quero trazer para vocês é essa necessidade e essa preocupação com fazer questões. Eu quero que vocês façam muitas questões. Então, assim, é igual, acho que o Arthur falou comigo hoje. Wander, me dá uma meta aí para eu poder achar algo, né, algo factível, algo que dá para eu fazer. Eu falei, cara, no mínimo 150 questões. No mínimo 150 questões. Que era o meu objetivo aqui. Vocês percebem que eu estudava mais ou menos aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Eu estudava mais ou menos, era 3 matérias, né? Mais ou menos a quantidade de 3 matérias, e eu fazia no mínimo 50 questões de cada matéria. Do que eu tinha visto no dia anterior. Vocês entenderam? Então, a ideia é mostrar para vocês da necessidade que vocês têm de fazer questões. Aí eu quero deixar aberto agora para a gente, né, poder evoluir um pouco mais, para vocês tirarem dúvidas, perguntarem o que vocês acharam, né, de como eu estudava, de como que eu fazia. Vocês podem perguntar, vocês têm a oportunidade de perguntar o que vocês quiserem, que eu estou aqui para poder responder. Deixa eu ver, o Ítalo falou aqui. Assuntos que já estudei, agora só reviso e faço questões. PPMG, estou estudando só a parte da legislação, que nunca vi as normas de Minas Gerais. É isso aí, ô Ítalo, porque você já viu o conteúdo, mas não negligencie aquele outro conteúdo, né? Porque você quer estudar para o CFO, mas você vai estar estudando para a PPMG de maneira indireta. Só que você não pode mudar totalmente o seu cronograma para só estudar a matéria que vai cair lá na PPMG. Por quê? Porque lá tem uma incidência muito maior na parte ali de LEP, muita incidência na parte de direitos humanos, né? Então, o peso é diferente. Então, a força e a energia que você tem que colocar nessas matérias, elas são diferentes. Se você estiver fazendo isso ao mesmo tempo que estudando CFO, eu não aconselho. Eu aconselho fazer o quê? Estude de segunda a sexta para o CFO e sábado e domingo você vai inserindo as matérias como você quiser para poder trazer um pouco de conteúdo daquela realidade ali da Polícia Penal de Minas Gerais. Então, se você faz as duas coisas, quer as duas provas, então você precisa pesar isso, colocar numa balança e ver como que você pode fazer para otimizar, entendeu?
Bora, gente. Você é a oportunidade aí, bora. Tira a dúvida aí. Pode falar, Andrei. Fala, professor, beleza? Beleza, meu irmão. Tô só Teacher, fala, adicionando aqui. teacher. Pô, real, hein? A gente tem que combinar isso aí. Professor, para mim, eu não sei se é saudável fazer isso, porque pelo menos eu me apego muito à questão de número. Tipo, se eu estiver acertando tantos por cento de questões, é porque eu tô bem. Então, a minha meta, eu não faço uma meta por dia de quantidade. Eu faço uma meta de que eu tenho que, tipo assim, uma quantidade razoável, óbvio. Só que se eu não bater 80% de acerto, eu não paro no dia. Só que eu não sei se apegar somente ao número, só essa porcentagem é a quantidade mais saudável. Porque, por exemplo, eu fui até conferir hoje, para a consciência ficar limpa, hoje eu fiz 233, acertei 196. Então, tipo, hoje foi um dia legal. Então, se eu erro muita questão num dia, eu só vou parar quando eu fizer 80% no mínimo. Então, consequentemente, eu faço muita. Cara, eu achei muito legal essa tua visão, mas agora eu te trago uma outra realidade. Tu falou assim, poxa, eu quero ter 80% de questão. Tá, mas esses 80% que você acerta, é com a certeza de cada um dos itens por que você acertou a questão? Por exemplo, eu fazendo a questão aqui de direito constitucional, então, assim, a alternativa, a letra A, B, C, D e E, A, B, C e D estão incorretas por isso, por isso, por isso, por isso. E vai estar correta por isso. Ponto. Nesse sentido, você é desse jeito que você acerta 80% das questões, ou você pega. Não, essa aqui. Deve ser essa aqui, puf, acertei. Acertei, que legal, acertei. É isso que eu queria que tu me dissesse, que se é pontuando item por item, ou é simplesmente acertando, ou errando, no caso. Cara, então, a maioria eu vou eliminando e falando, tipo, conversando primeiro por que eu eliminei aquela alternativa. As que eu erro, tipo assim, sei lá, vamos supor, eu eliminei B, C e D, eu sei que é A ou E. E eu marco a A e a E. Aí é a única hora que eu paro e, tipo, volto para ler aquele conteúdo, faço uma anotação do porquê que eu errei. Mas a maioria eu tô sabendo eliminar. E essa que eu elimino, tipo, tá, eu eliminei essa aqui por causa disso. E exatamente isso que tu tem que fazer. Por exemplo, eu tenho certeza do que eu tô assinalando. Não é um chute. A gente chega num nível, né? É isso que eu quero que vocês entendam. Que nós chegamos num nível que a gente não pode ficar chutando questão. A gente tem que ter convicção daquilo que a gente marca. E se a gente marcar incorreto, a gente tem que saber por que errou. Não, eu sei porque que eu errei por isso aqui. Ó. Então, beleza. Eu já vou pegar isso aqui, eu já vou anotar, vou deixar destacado, inclusive vou fazer a própria comentário lá no que concursos, por que motivo eu errei, porque eu não vou esquecer mais esse negócio. Quando aparecer em qualquer outra circunstância esse assunto, eu vou acertar. E é isso que eu quero. Então, assim, por exemplo, olha só, se tu consegue perder uma. Igual tu falou, eu quero que tenha um X% de acertos. Mas beleza, se você não atingiu aquele percentual, mas você conseguiu fazer mais e foi absorvendo mais conteúdo e foi fazendo mais, poxa, eu errei essa daqui, mas beleza, eu errei isso aqui por isso, por isso, por isso, não vou errar mais. E você vai fazendo essa repetição, poxa, você fez 230. Talvez se você não tivesse esse percentual em mente, você teria feito 250, 270. Mais conteúdos, mais bagagem você estaria colocando para dentro do seu mecanismo de questões. Então, assim, ao mesmo tempo que tem um lado importante de ter esses acertos, e tem um outro lado também que é importante de ter uma quantidade razoável, boa de questões. Porque se você perceber, você vai automaticamente, o seu nível de acertos ele vai elevando quanto mais questões você vai fazendo, porque quanto mais você vai fazendo, mais você vai treinando. Então, isso é natural acontecer. Então, por isso que eu acho que não é interessante agora se apegar em percentual, porque tu vai aprender muito conteúdo, tu vai ver muita coisa de diferente. Então, automaticamente, o teu percentual ele vai subindo. Então, a ideia é essa, vocês pegarem esse princípio que eu estou passando para vocês, de questão, e fazer muita questão. Porque, por mais que chegue na prova, igual tu falou, mas eu tenho que acertar X%,
Mas se chegar numa prova, às vezes você não fez uma questão, às vezes essas 30 a mais que você poderia ter feito hoje, é uma questão que vai aparecer na sua prova. E é uma questão que você já teria dado, nem que seja uma pincelada, você teria olhado, poxa, eu errei por isso, ou eu errei por aquilo. Então, às vezes, botar na balança e ver o que vale mais a pena também é importante. Ou tentar mudar um pouco, fazer uma metodologia diferente, pelo menos um mês, para ver se dá certo. Né? Então, assim, a ideia é essa, vocês terem essas metas que não são grandes, mas, ao mesmo tempo, também vocês terem um equilíbrio, né? E saber por que estão errando, saber por que estão acertando, acertar e errar com muita convicção. É isso que eu quero de vocês. Vamos lá, o que mais aqui? Em que sentido tu diz, Mirlene, escolher uma prova e ficar só nela? Explique melhor. Vamos lá. Tem muito concurso agora. Civil Piauí, Civil Espírito Santo, PP Espírito Santo, PPMG. Nós temos brincando aí 4 concursos, né? Assim, na porta. O que eu acho? Você tem que ver as datas de cada um, porque, a grosso modo, os conteúdos eles são muito parecidos, né? Mas as disciplinas mais específicas elas têm, né, um certo peso diferente, principalmente aí na PPMG, né, na Polícia Civil, na Polícia Penal do Espírito Santo. No edital da Polícia Civil de Espírito Santo eu acabei que eu nem vi, mas a PPMG 25 de janeiro, é. Então, assim, a PPMG acho que é o mais longe de todos, certo? É isso, né? 1º de fevereiro, PPMG e Polícia Civil do Espírito Santo, você vai, se for fazer Polícia Civil do Espírito Santo, você vai ter que pegar uma semana de estudo só, porque você vai ter que fazer a que vem primeiro, cair para cima, porque, a meu ver, era o teu foco. Mas se o teu foco for Polícia Civil do Espírito Santo, você vai focar muito naquela prova da Polícia Civil do Espírito Santo e vai fazer a da Polícia Penal de Minas Gerais por consequência. O que vier é lucro, mas o teu foco era aquele. Isso aconteceu comigo. Lá em 2016, quando eu comecei os estudos para o CFO Santa Catarina, eu comecei em abril, final de maio saiu o edital da PMMG. Aí eu olhei, poxa, mesmo nível superior, as matérias são iguais, só tem que pegar a legislação específica. Beleza, eu vou fazer. Porque isso me fez o quê? Fazer uma reta final enquanto eu não tinha o edital da PM de Santa Catarina. Então, isso me impulsionou, meus estudos eles se levaram de uma maneira muito boa, né? Não passei a época ali por causa de 2 questões, mas beleza, era o meu primeiro concurso, assim, grande, né? Eu já era polícia lá em Santa Catarina, mas é o meu primeiro concurso grande no nível, né, de CFO. E aí isso me empolgou. Depois eu já fiz uma reta final para a PMGO, porque ainda não tinha o edital da PM Santa Catarina. Aí depois eu fiz mais uma reta final para o CFO da PMDF, mas um em seguida do outro, né? Então, assim, concomitantemente, não aconteceu. Eu fiz um, posteriormente, o outro. E o objetivo final era o CFO em Santa Catarina, que foi só acontecer no final de 2017. Então, assim, 1 ano e meio estudando. Tanto que quando aconteceu essa prova lá, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tinha acertado 57 de 70 questões no CFO em Santa Catarina. Mas aí vazaram o tema da redação, o concurso foi cancelado. Beleza. Não era para eu ser oficial lá, eu já entendi, tá tudo certo. Mas nessa parte aí de conciliação de concurso, você tem que pegar e você ver qual é o seu objetivo final. Meu objetivo final é esse. Então, as ramificações que vão acontecendo, beleza, só que o meu objetivo final é aquele lá. É para aquilo que eu vou lutar. É aquilo que eu vou dar meu sangue, igual no CFO agora. Quem está estudando CFO agora vai ter que colocar as disciplinas igual o Ítalo falou que está fazendo. Eu estou fazendo, sexta eu não tenho tempo, sábado, domingo à noite, não tenho tempo para PPMG. É isso aí. Porque ele não está prejudicando os estudos dele. Inclusive, com meus alunos, eu orientei que final de semana, enquanto não tem um edital do CFO, inclusive, Paola, tu que está estudando para PC Santa Catarina, não tem edital, é só de segunda a sexta, pô. Não precisa vocês sangrar. Deixem para doar a carcaça de vocês quando o edital estiver aberto, para estudar sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo. Não, pô. Vocês têm que entender que agora é o momento de vocês pegarem bagagem, estarem estudando, fazendo conteúdo, fazendo questão. E depois que o edital for retomado, no caso do CFO, lá em Santa Catarina saiu o edital da Polícia Civil, aí é hora de cair para cima e de noite, madrugada,
porque você vai perder muito tempo lá, tendo que estudar. Então agora, cuide de você, cuide da sua família no final de semana, ou então tenha uma meta menor. Não, eu estudo 4 horas dia de semana, final de semana eu vou estudar só 2, só fazer umas questões, só para eu não ficar sem estudar. Beleza, só que não se sangre antes de ter edital. Beleza? Vamos vendo aqui. Paola, verdade, vou dar trabalho para mudar meu plano de estudos. Tranquilo, Milene, fica tranquilo. Estudando domingo a domingo, CFO, deixa então para quando deixar de ser suspenso. Já vou te dar a palavra, Pedro. Gabriel, a ideia é eu não quero cansar vocês, pô, porque tu imagina, tu já tá esgotado. Um carro de Fórmula 1 e ele anda a corrida inteira esgoelando no máximo do máximo. Meu irmão, quando faltar 10 voltas para acabar, o motor vai estourar. Pode ser motor de Fórmula 1, mas se ele andar num talo, não vai aguentar. E a gente não é robô. A gente precisa ter um momento de, desopilar, pô. Ah, eu quero muito, beleza, tranquilo. Mas tem um momento de você também entender que vai ter a hora que você vai ter que estudar muito. Então agora você já tem conteúdo, você já estudou, você está mantendo um padrão de estudos. Cara, um dia sem estudar, uma tarde com a sua família, bicho, não vai fazer falta nenhuma. Muito pelo contrário, vai te dar mais ânimo, tu entender, poxa, eu tenho que estudar porque é isso que eu quero fazer. Eu quero ficar mais tempo com a minha família, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero ficar com a minha esposa, sei lá, a tua diversão. Mas não bitola sem edital. Não vale a pena ficar bitolado sem edital. Vamos lá, fala aí, Pedro. Diga aí. Então, professor, é isso que o senhor falou, né? Eu estava na mentoria, que nem falei para o senhor, falar para o pessoal desde 2023, e 2023, 2024, é aquilo, né? Estudava 2 meses, ficava alguns meses sem estudar, e fiz só umas 3.000 questões, mais ou menos, em 2 anos, que é pouco, né? E de fevereiro para cá, quando o senhor deu uma arrochada lá no grupo lá, eu fiz, eu acho que 8.000 questões. E quando o senhor falou assim, fazer 500 questões em 4 dias, que era feriado. Aí no começo eu falei, porra, é muita coisa. Aí eu fiz lá as 500 questões, só que depois que eu fiz, falei, não é muita coisa. E é isso, as questões realmente ela ajuda. Eu já bati o edital mais ou menos umas 2 vezes, e é muito conteúdo, né? Então, poxa, para toda vez ter que ficar pegando ali o resumo, olhando o resumo. Aí eu vou dar um exemplo. Tem mais ou menos 1 mês e pouco, eu não estou conseguindo estudar direito por conta do quartel, do serviço. Uhum. Aí eu fui fazer um simulado que os meninos mandou, né? Aí eu tirei 40 pontos de simulado. Aí já baixou a moral, né? Falei, pô, 40 pontos. Aí lá vai eu pegar os simulados anteriores, olhando as questões que eu errei. De constitucional, disso, daquilo. E no próximo simulado que eu fiz semana passada com os meninos, eu consegui tirar 50 pontos. Aí 11 questões fiquei em dúvida em 2 e o restante eu errei mesmo, né? Porque no simulado eu costumo fazer isso. Colocar o X nas que eu sei que está errado, ou em dúvida eu coloco lá um sinalzinho. Então, a questão realmente ela ajuda, porque quanto mais questão a gente vai fazendo, mais a gente vai revisando. E às vezes tem questão que a gente consegue revisar 3, 4, 5 conteúdos, porque tem A é uma coisa, a B é outra, então a gente consegue ir revisando. E a questão da lei seca é isso que o senhor falou, porque às vezes um não, a gente perde a questão, que nem as questões que eu fiquei em dúvida, foi por causa de um não, de um talvez, e a gente ali, na ansiedade, aí a gente passa batido na questão. Mas se tu tá em dia com a lei seca, às vezes você não passa batido. Porque eu passei batido é porque eu não tô conseguindo ler lei seca direto. Então é isso, é o que o senhor falou. Lei seca e questão. Aí sim, a gente não está naquela reta final. Se a pessoa não estudou o conteúdo, estuda o conteúdo, né? Porque eu mesmo, a administração, estudei o conteúdo pela 80-20, na reta final, daquela visão geral. Sim. Aí depois que o edital foi suspenso, eu comecei a dar uma olhada melhor no conteúdo, né? Porque também não adianta só vir esdrúxulo sem o conhecimento. E é isso, é o que o senhor falou, é questão lei seca. Se não sabe a matéria ali, volta ali e rever. Se não estudou, estude, não tem pra onde correr. É isso. Engraçado que eu me lembro que no CFO, a questão discursiva que teve era uma questão que tinha a observação lá no artigo 90 da 9.099, e não aplicava a lei das contravenções penais para o direito penal militar, né, da justiça militar. E aí eu sabia porque eu tinha lido aquele artigo. E, cara, você precisa ver quantas vezes eu risquei aquele negócio. Entendeu? Então, assim, a literalidade... é porque eu não acho mais, eu não sei onde é que foi parar, né?
meu vademecum. Cara, meu vademecum, ele era todo riscado. Todo riscado. Eu tinha marca-texto rosa, amarelo, laranjado, tudo que é tipo. Cada vez que eu lia, eu passava uma cor por cima. Cara, era uma loucura meu vademecum. Então, vocês já têm uma bagagem, né? Peguem a literalidade e vão embora, vão passando. Comprem o vademecum. O vademecum é o quê? R$120, R$115. E desossa o vademecum todo, pega ali e vai grifando, vai destacando, vai vendo áudio-aula. Eu tenho que terminar de fazer as minhas áudio, lei seca em áudio, né? Para poder disponibilizar para vocês também. Faltou tempo nessa reta final aí, mas eu preciso fazer para deixar pronto, porque enquanto você está ali de bobeira, você está ali com um fonezinho de ouvido, está na academia, está ali ouvindo, por mais que isso parece ser loucura. Por mais que não, você acha, não vou prestar atenção porque eu vou estar treinando, o cara caga pro negócio. Mas, cara, uma palavra que você ouve ali, você acaba assimilando. Gente, eu botava o fone de ouvido, eu parecia um doido. Eu botava o fone de ouvido aqui, aquele cheio de fio. Eu acordava de madrugada todo enrolado com fio, porque eu dormia ouvindo a lei seca. Eu era tarado da lei seca, pô. Então não tinha nada que ia cair na prova que eu não tivesse lido, pô. Uma jurisprudência, uma doutrina que caísse, cara, era a exceção e vai ser a exceção da exceção. A regra é o código. Que se dificilmente a doutrina ou a jurisprudência vai estar em desacordo com ali a lei seca. Vai ter um entendimento e tudo mais, mas a base do entendimento vai estar dentro da lei seca. E é isso que eu preciso que vocês entendam, que a lei seca ela vai ser importante para vocês demais, demais. Tarado da lei seca, é isso aí, vamos lá. 4 horas por dia, tem acrescentado mais 2 horas de meta, porém essas 2 horas de meta extra está sendo para PPMG. Ô Samuel, então faz o seguinte, vai fazer questão, pô, não pega mais conteúdo, vai fazer só questão, bota lá a banca OCP e acabou, vai fazer só questão. O teu tempo de estudo para PPMG é só questão. Ponto. É assim que você tem que fazer, pô. Porque você vai pegar conteúdo, você vai perder muito tempo, vai ficar cansado, desgastado. Aí, o que é efetivo é o CFO, e você não vai ter tanta vontade de pegar aquilo ali, porque você já está vendo aquele conteúdo mais maçante. Então, tentem traçar estratégias para que vocês consigam estudar o conteúdo de uma maneira muito rápida. Então, no meu caso, lei seca, artigo 1 ao 17, vai dar uns 40 minutos, mais ou menos, de direito constitucional. Isso, quanto mais você vai lendo, mais vai ficando rápido. No começo, vocês vão apanhar, isso é óbvio. Mas quanto mais você vai lendo, mais vai tendo praticidade. E eu já vai destacando. Quando você pensou em ler o artigo, você já sabe aonde que a banca pode cobrar. É assim que eu falo nas minhas aulas, né, para os alunos. Gente, eu não estou aqui para ensinar vocês a serem especialistas em legislação da polícia, não, pô. Vocês quiserem ser especialistas, passem no concurso, depois se especializem um pouquinho e vocês vêm dar aula. Talvez até uma aula melhor do que a minha. Só que aqui o meu objetivo é mostrar para vocês, item por item, aonde que a banca pode cobrar em cada um desses dispositivos. E acabou. Então, quando você lê com esse pensamento, cara, eu já vou ler aqui. Deixa eu abrir aqui um negócio para mostrar para vocês aqui. Basicamente, olha só. Isso aqui é na prática mesmo, olha só. Vamos lá. Vou botar aqui. Deixa eu jogar para a tela, né? Bosta. Tô aprendendo esse negócio aqui. Vamos lá. Aqui. 48, 25, 48. Vamos lá. Vamos ler aqui. Já começa aqui. Não há crime sem lei anterior, não há pena sem prévia combinação legal. Poxa, o que a banca pode tirar de questão daqui? A pena, ela pode tirar esse não aqui. A pena sem prévia combinação legal. É entendível que pode ter algum tipo de pena, mesmo independentemente de ter dispositivos em lei que falem sobre o assunto. Opa, já ficou rebuscado demais o negócio. Ou seja, tu já sabe que vai estar errado. E tu já está acostumado. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior. Posterior, a banca vai trocar pelo quê? Anterior. Certo? É isso, pô. Deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais
cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença penal condenatória. Dificilmente vai mexer em alguma coisa aqui, exceto aqui, cessando posterior, lei anterior. Quem nunca fez uma questão que fala sobre lei anterior? Quem nunca fez a questão que a banca não trocou por lei anterior? É o que vai cair para vocês. Considera praticado o crime no momento da ação ou omissão. A banca vai botar aqui no local da ação ou omissão. Ou vocês nunca fizeram questão que fala exatamente dessa maneira. É isso que eu falo para vocês. É fazer esse tipo de analogia quando vocês estão estudando, já vai grifando, já vai estudando, vai grifando, vai estudando, vai grifando. Não existe vocês errar a questão. Não existe. Então, a ideia era essa. Os pessoas falam para mim, lei seca, questão, não tem para onde correr. Tá? Então, gente, eu acho que o nosso objetivo principal aqui essa noite, eu acredito que foi suprido porque eu consegui mostrar para vocês um pouco da realidade, um pouco da necessidade de se estudar a lei seca. Eu espero que essa instrução, que essa aula, né, ela tenha servido aí para que a gente possa realmente se alertar para aquilo que a gente precisa. Porque não adianta vocês estarem estudando aí igual os doidos, e não estarem fazendo da maneira correta. E eu quero que vocês façam da maneira correta, porque vocês precisam passar nesse concurso. E aí tem gente igual o Pedro falou, poxa, eu estou estudando já, estudei para o CFP, aí não passei, aí já estou estudando já mais uns 2 anos e tal, não tive muita efetividade, e aí tu vai ver, poxa, deu o quê? 8.000 questões. Entendeu? Mas a ideia é que ele entenda a necessidade de fazer questão e realmente evoluir o estudo dele. E se ele não passar, é porque assim, não era a hora dele, não é o momento dele. Porque fazendo tudo como tem que ser feito. Meu irmão, é só vocês pegar, vai lá pegar no que concurso lá, olha quantas questões o Ziegler fez, pô. Eu acho que não tinha uma questão que eu ia fazer que não tinha comentário do Ziegler. E o cara foi o 0 no concurso, pô. Entendeu? Porque era tarado de questão também, pô. Questão. Não tem o que fazer. O meu colega falou que fez 15 para PMGO, não acreditei. Tem muita dificuldade em concentrar para fazer questão. É isso, Mirlênio, eu também tinha essa dificuldade. E o que eu fiz? Na época que eu tinha uma apostila que era muito boa, a apostila do Aprova Concursos. E era tipo assim, era 80 questões, 100 questões de cada matéria. Então, poxa, e eram questões muito difíceis, assim. E eu gostava muito, porque eu ia pegando a prática de fazer na mão, assim, né? Riscava, fazia mais de uma vez a mesma questão e tal. Mas depois que eu aprendi a fazer, né, pelo que concurso ali, pelo computador, ficou muito mais fácil e mais célere o meu aprendizado. Mas se você tem dificuldade, imprime, pô, imprime e acabou. A gente trabalha com aquilo que a gente tem, com a realidade que a gente tem. Se a sua realidade é essa, é fazer questão pelo papel, então toca a ficha, pô, toca a ficha. Não tá. Olha aí, deixa eu ver, olha só. Fiz 18.000, PM, PPGO, PM Paraná e PM Pará. Passou nos 3. Agora diz para mim, Douglas, se não fez diferença de fazer questão, pô. E assim, o Douglas aqui é a prova do que eu falei, pô. É a prova do que eu falei. Até agora. Ele fez 18.000 questões, passou em 3 concursos. E, gente, passa, pô. Porque cai as mesmas coisas. Parece que eu tô aqui chovendo no molhado, mas não é. É para vocês botarem na cabeça. Cara, o André é meio doido, mas eu acho que tem relevância isso que ele falou. E eu acho que isso vai me ajudar a evoluir nos estudos a partir de agora. Então, tentem fazer isso, pô. Coloquem como meta 2.000 questões. Que dia é hoje? Dia 20 de 10. Botem aí. Preciso melhorar. Botem aí 2.000 questões até dia 1º de dezembro. Pô, é tranquilo, né? Tranquilo, pô. Mas tem gente que vai... Meu Deus, 2.000 questões em 40 dias. Não sei como é que eu vou fazer isso. Meu Deus do céu. Vai dar quanto isso aqui? O que é bom de matemática aí para fazer na conta? Vai dar 40 dias. 2.000 dividido por 40. 50 questões por dia, pô. Pelo amor de Deus. É pouco demais. É pouco demais, gente. É pouco demais. Eu estou botando assim uma meta pequena. Pequena, para vocês não se assustarem. Mas a ideia era que vocês fizessem pelo menos 200 questões. 180 questões. Esse é um número bom.
E vocês só vão chegar nesse número se vocês fizerem, e vocês perceberem, cara, essa questão já fiz, vambora, esse assunto é esse, vambora. E você vai evoluir. E aí você não vai ficar naquela monotonia. Porque o estudo de vocês, eu tenho certeza, agora quem estuda para o CFO, quem tiver, tá estudando para o CFO, pode botar no comentário para mim assim, ó, se o estudo de vocês não tá monótono. Fala para mim. Pode botar no chat aqui, tá monótono, pô, eu sei que tá. Eu já estudei, eu já passei por isso. Aí, o Luiz, aí, ó. Pô. Só que o que vai fazer vocês voltarem ao que vocês eram é fazer questão, gente. Mudem a tática, façam, peguem esse planejamento, lei seca, questão, e vocês vão perceber que o estudo de vocês vai dar uma guinada e vocês vão... E quando o edital sair, vocês vão dizer, puta que pariu, ainda bem que eu tava nessa vibe aqui, num nível alto, e vai, desossando questão. Chegava dia que eu nem via mais a parte de lei seca. Cara, você quer saber? Eu não vou nem ver lei seca hoje, eu vou direto para a questão. Aí, sei lá, fazia 250 questões no mesmo dia, daquele assunto que era da meta. Entendeu? Então, tipo, constitucional do artigo 1 ao 17, eu não ia ler o artigo 1 ao 17, eu ia direto para as questões que tem a ver ali, direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, partidos políticos, nacionalidade, né? E ponto, eu ia direto para as questões, ó, e desossava 200 e pouca questão só desse assunto. Cara, não tem como dar errado, pô. Não tem como dar errado. Beleza? Então, tentem fazer isso. Eu vou pensar nos desafios legais aí para vocês, para a gente se estimular nesses próximos dias aí, e vai dar certo. Só fazer um merchan aí do meu amigo Andrei, o pessoal que vai fazer o CFO, o homem aí é bruto, professor de inglês bruto, viu? Quem quiser saber como é que faz para gabaritar inglês, é com ele mesmo, porque o homem é diferenciado, viu? O cara é bom. Tava comigo ontem, conversando ontem, o cara realmente interessante, a visão que ele tem é a mesma que a minha. É ensinar para o aluno o que ele precisa entender. Ele não tem que aprender a saber falar inglês. Ele tem que saber como é que vai cair na prova. E acabou. É isso. Beleza? Professor, o lançamento de questões na plataforma é só quando acaba o assunto? Não. Se você fez 10 questões sobre um determinado assunto, você vai automaticamente lançar na plataforma. Tá? E a ideia é que você só faça questões depois de terminar um assunto. Por exemplo, atos administrativos. Atos administrativos e direito administrativo é gigante. Então, se você for fazer questão, depois de acabar só o tópico ali, sei lá, atributos do ato, poxa, vai aparecer questões ali que não tem nada a ver com os atributos do ato, que são as características do ato administrativo, por exemplo. Então, são coisas diferentes. Então, você precisa encerrar o assunto para, sim, fazer questão. Beleza? Gente, mais uma vez, obrigado pela companhia aí, esse pessoal aí, quase uma horinha aqui, esse bate-papo foi muito bom, foi bom demais estar aqui com vocês, espero poder cada vez mais estar aqui ajudando, né? Estou me dispondo aqui para poder realmente ajudar vocês, porque eu sei que isso vai fazer diferença nos estudos de vocês, e que vocês fiquem em paz aí, e saibam que podem contar comigo para o que vocês precisarem, que eu falei para vocês que eu só ia largar a mão de vocês na aprovação, e é assim que eu vou fazer. Vamos lá, mais alguma dúvida aqui, professor? Estudando para o CFO, com ele suspenso, vale a pena focar no inglês e aproveitar esse ponto fraco? Aí, André, ó o menino aí, ó. Tô te falando. Vale a pena, André, focar no inglês? Fala aí. Cara, eu tô me sentindo repetindo o seu discurso, mas não foque em aprender inglês, foque em aprender a marcar a questão certa que dá. Dá porque eu trabalhei com isso e, tipo, gente que se perguntar o verbo to be não sabe, mas na hora lá de marcar, responde certinho. É isso, pô. É isso, é saber onde marcar o xizinho na prova. É isso aí, pô. Beleza, gente? Muito obrigado mais uma vez. Contem sempre comigo aí. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fiquem atentos que em breve nós faremos outra dessa aqui. Tentar fazer isso com vocês toda semana para poder realmente trazer essas informações aí que acredito eu que são muito produtivas para vocês. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu!